Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz, e estou com vocês aqui para poder conversar sobre saúde. A gente tem feito várias lives sobre saúde e hoje a gente vai fazer mais uma com um tema muito importante, né? Que é o do luto durante a pandemia. O luto que foi ressignificado, né, durante a pandemia, novas formas e configurações do luto e até mesmo, em alguns casos, a interrupção do luto, né, dos rituais associados com o luto. Então a gente está vivendo nesse momento um novo contexto do luto e do sofrimento, das perdas. A gente vai conversar hoje com a psicóloga Érica Palotino, que é psicóloga, especialista em psicologia médica pela Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, especialista em psicologia e oncologia pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, com mestrado em psicologia clínica pela PUC-Rio. É sócia fundadora do Instituto Entrelaços, que tem como um dos seus principais objetivos a promoção do atendimento clínico e a capacitação e formação de profissionais de saúde em temas relacionados à perda e ao luto. Ela tem larga experiência no campo da psicologia, atuando especialmente com os seguintes temas: lutos, adoecimento infantil, terminalidade, cuidados paliativos e perdas. Então hoje a gente vai ter a presença, né, da Érica aqui na nossa conversa, e a dinâmica vai ser a mesma. A gente começa fazendo eu vou fazendo algumas perguntas e apresentações, e vocês, ao longo da nossa conversa, sintam-se à vontade para fazer comentários e perguntas, tá bom? Vou convidar a Érica para poder fazer parte da nossa live. Oi, Érica, tudo bem? Olá, tudo bom? Um bom dia. Em primeiro Bom lugar, dia. gostaria de agradecer enormemente você ter aceitado participar para compartilhar sua experiência, conhecimento, nesse momento que tem sido tão difícil para todos nós e para alguns ainda mais do que para outros, para a gente discutir esse tema tão importante que é a questão do luto e as mudanças e reconfigurações que o luto vem sofrendo no contexto da pandemia. Eu estava apresentando um pouco você e brevemente o Instituto Entrelaços, mas queria que você falasse um pouquinho mais da sua experiência, da sua formação, e também das atividades do próprio Instituto. Sim. Igor, então, prazer estar aqui, né, falando desse tema tão caro e tão especial para mim, contribuir aí sempre com a fala relacionada a luto. É uma alegria, especialmente nesse momento, mais do que nunca, né, os estudos, a intervenção, as reflexões e o diálogo voltado para as questões do luto, da perda, me parecem fundamentais, né? O Entrelaços, o Instituto Entrelaços é esse espaço aqui no Rio de Janeiro, que nasce em 2012. Eu sou sócia fundadora com uma amiga, Cecília Rezende, que também é psicóloga, também tem enfim, uma história aí de atuação na área hospitalar, como eu. Dali, os meus estudos, né, para luto se especializam cada vez mais. A gente vai estudar fora do Rio, porque no Rio não tinha um espaço de educação, de assistência e de suporte exclusivamente voltado para as questões do luto. E então a gente funda em 2018, a gente cria estrutura com empresa, né, pessoa jurídica, aquela coisa toda, CRP jurídico, toda uma estruturação que não é só de uma clínica e de um consultório, mas de uma empresa voltada para atuações que envolvem todos os tipos de perda, especialmente as voltadas para o luto, para a morte, né? O rompimento de vínculo a partir da morte. O Entrelaços tem 3 frentes de atuação, que é a assistência psicológica, a educação continuada,
que é uma presença assim, importante na nossa trajetória, já que nós tivemos que sair do Rio de Janeiro para estudar, né? Então a gente quis estruturar um espaço que oferecesse também educação, e tem o braço corporativo, que são as atuações com emergências, com catástrofes, com eventos adversos, quando existe uma morte e uma perda importante, inesperada na maioria das vezes, em situações de ambiente de trabalho. Né? Então, é uma especificidade clínica, né? É uma atuação que versa aí para uma especificidade também de suporte emocional, e diante do que a gente está vivendo, né? As solicitações assim, são hoje enormes. O Entrelaços tem também uma atuação social, acho que isso é importante marcar. Desde 2016 a gente inaugura o Ambulatório de Intervenções e Suporte ao Luto, que hoje tem a sede 2 dias na semana aqui na sede do Entrelaços, e a gente também atua na Santa Casa de Misericórdia, oferecendo aí suporte para a população, para a comunidade e para as situações onde a gente entende que a questão social é um complicador, inclusive, para o processo de luto. Então, acho que essa breve apresentação aí do Entrelaços e do nosso trabalho. Não, muitíssimo importante o trabalho, e é muito uma das coisas que talvez possa ficar com essa pandemia, se a gente pode dizer que há algo positivo nisso, que é a visibilidade que várias áreas e campos na saúde passaram a ter, temáticas, né, como essa do luto, como a questão da importância de, né, você falou da questão social como sendo fundamental, de observar as desigualdades sociais, até mesmo na questão do luto, né? Enfim, então tem uma dimensão de visibilidade e, por outro lado, a importância do SUS, né? A gente nunca falou tanto da importância de um sistema único de saúde, etc. Quer dizer, algumas dimensões fez dar luz, né, a esse momento que a gente está vivendo. E uma dessas questões que a gente está conversando hoje é a questão do luto. Eu vou fazer uma pergunta bem de iniciante, assim mesmo, né, nisso, que é o que é o luto, né? E quais as diferenças que existem no luto experimentado neste contexto, né? No contexto da pandemia. O luto é uma resposta emocional, natural, saudável, esperada, frente ao rompimento de um vínculo muito significativo, um vínculo único, especial, um vínculo que nos referencia e nos organiza no mundo. Quando esse vínculo se rompe, a gente apresenta reações e respostas emocionais, muitas delas inicialmente extremamente disruptivas e dolorosas. Então a gente está falando do momento agudo do luto, que é muito difícil de ser vivido, e todos somos de alguma forma enlutados, porque já perdemos pessoas, coisas, lugares importantes na vida, e se não perdemos, vamos perder, né? Dessa vida a gente não sai com essa imunidade da perda. E a qualquer rompimento, a gente tem uma resposta de perda. Então, o luto é essa resposta. E é muito importante marcar que a nossa atuação não o entrelaços, né? E a nossa especificidade clínica não entra nesse olhar do que é natural, né? De ser vivido do luto. O luto não tem uma demanda de suporte psicológico. Não é porque somos enlutados que precisamos de ajuda psicológica. Mas para algumas pessoas, esse momento agudíssimo do luto, essa força inicial é muito desadaptativa, é muito dolorosa. E algumas pessoas se assustam, outras têm uma quebra mesmo de continuidade, de organização de vida. Então, a gente chama de suporte mesmo, porque a psicoterapia ela vai acontecer depois, num segundo momento, quando esse suporte não funciona ou não atende às necessidades tão importantes do momento tão agudo do luto. Então, acho que é importante marcar isso para a gente também não ter o olhar patológico de um processo que é normal, né? A maioria das pessoas vão passar pelo processo de luto, se adaptando e suportando essa fase, esse momento tão doloroso que é essa hora inicial do luto.
Mas, Igor, assim, o que a gente vê na história da Covid muda essa forma de enfrentar esse processo, porque muito do que ajuda no refazimento do luto são os rituais que, nesse momento, compulsoriamente foram retirados na sua forma normal, na sua forma clássica e esperada. A rede está muito afastada da gente, né? Viver o luto sem o acesso à rede, sem o toque, sem o encontro, é uma sobrecarga de dor, porque o luto tem a sua parte de solidão, tem a parte que é incompartilhável, mas a gente tem aquele que fica com a gente, que vai na nossa casa, que passa a tarde, a gente tem um ritual fúnebre, né, de sepultamento, que recebe abraços, a gente tem o processo do cuidado de quem a gente ama ao lado, muitas vezes, que amortece as nossas reações, e isso foi de alguma forma retirado nesse momento. Então, a gente tem atendido diversas pessoas que têm vivido a perda pela Covid, e o que eu posso te dizer é que é assustador algumas manifestações, assim, são assustadoras algumas manifestações de luto que a gente tem escutado e tem oferecido suporte. E aí, se você tem complicadores emocionais, como questões da própria pessoa, né, psíquicas, subjetivas, da personalidade, se você já tem um histórico de perdas recentes e pregressas com muita força emocional na sua vida, se você tem uma ausência de rede, isso tudo pode, né, complicar o processo, né? Então, são muitas variáveis nesse momento que a gente tem que lidar, e o que a gente tem marcado e batido, que mais do que nunca a intervenção precoce é muito fundamental para esse momento de tanta dor, né? Tem uma questão que você colocou que eu acho que é muito importante, que é a mudança no formato dessa ritualidade, ou até mesmo, usando suas palavras, uma quebra nesses rituais, né, que do velório, né, do sepultamento, e até mesmo do retorno para casa em grupo, né, especialmente para os familiares mais próximos, que podem estar mais abalados pela perda do ente querido, etc. Quer dizer, isso é interrompido, né, em muitas pessoas, até mesmo por restrição médica, por estar em grupo de risco, etc., acaba não participando desses, nem do sepultamento ou desse velório mais restrito. O que isso também, né, para além da perda, o que essa falta de ritualidade também produz como sofrimento psíquico? A questão do ritual é muito organizador emocionalmente, porque é o lugar social legitimado que nos permite expressar a nossa dor, né? Porque a gente está em rede, porque a gente se refaz junto dessa rede e porque há uma legitimidade social. Quando a gente tem uma quebra nesses protocolos sociais, a gente precisa também encontrar mudanças individuais e coletivas para que esse vazio não aconteça. Então, é muito importante que a própria rede se reorganize para saber como que agora vai oferecer suporte. Porque dentro dessa ideia, dessa mudança de ritualização, o que é mais grave, se a gente for pensar do ponto de vista psíquico, é a ausência de ritual de cuidado também. Não é só do lamento e do pesar, né? É como que a gente pode se aproximar com todas as barreiras e as blindagens hoje, né? Para nos protegermos da Covid e não deixar esse enlutado sozinho. Acho que isso é muito importante. Porque o que é doloroso nessa história da Covid é que são vários desdobramentos. Tem a família que morre da Covid e tem pessoas que estão em quarentena e que querem se despedir, então vão até, né, enfim, as casas fúnebres, aos cemitérios para se despedir, então a rede fica mais escassa, porque se a gente só pode 10 pessoas e se eu tenho 3 familiares em quarentena, talvez só estejam eles ali juntos, né? Tem toda a dimensão do grupo de risco,
que às vezes pessoas idosas que poderiam ir não querem ir. E tem o que é mais grave, que são as múltiplas perdas dentro de uma mesma família, né? Então, são desdobramentos muito delicados. A gente recebeu há pouco tempo um caso de uma pessoa jovem que vai cuidar da avó, que tem 90 anos, ela 22 anos, as duas se contaminam, as duas se internam e a avó sobrevive e a menina jovem não. Então, a repercussão dessa morte no ciclo vital de cada família, né, precisa de uma quase a personalização ainda mais estruturada de um cuidado ainda mais específico. Os fatores de risco aumentam severamente, né, para complicações emocionais. Então, o ritual, ele é sim um facilitador e a gente pode ajudar, né, por mensagens, pelas questões de videochamadas, enviando, às vezes, comidas ou cadernos ou alguma coisa, livros, né, para casa dessa pessoa, para que ela ajude ela, sei lá, a relatar, a fazer um diário da própria dor, a ter espaços de descompressão emocional, a tomar um café ou um chá com uma amiga e com 2 ou 3 amigos pelo Zoom. É a forma possível. Então, retirar o ritual é uma necessidade social, mas se retirar do contato afetivo, não. Então, essa linha tênue a gente tem que encontrar a medida, né? E esse não se retirar do contato afetivo, você falou uma palavra que eu acho que é muito interessante, é uma reorganização até mesmo desse contato. E a gente tem reorganização de várias ordens, né? Tanto do atendimento, né? O atendimento clínico, eu queria falar um pouco disso, como que alterou também a forma de atendimento, né? E também o acolhimento, esse acolhimento das redes, né? Afetivas das próprias pessoas que tem que se deslocar para aplicar plataformas virtuais como o Zoom, como o Google Meet, etc., né? Que, de certa maneira, o que isso, né, também significa a não presença, o não toque, o não cheiro, o não olho no olho, às vezes também tem o não abraço, né? Que é tão importante, mas o que também traz de benefícios nesse momento de algum amparo, no momento de a perda pode produzir uma sensação de desamparo tão grande, né? Então, eu queria que você falasse um pouco o lugar dessas tecnologias no atendimento e também na formação dessas redes de afeto. Eu costumo dizer, eu tenho falado muito, que ainda bem que nenhum tipo de tecnologia e máquina e robô, né, é substituível ao contato humano, à troca humana. Né? Nós somos seres gregários, sociais, precisamos do outro, da interlocução. Essa é uma clínica interventiva com particularidades e uma delas muito assim importante, uma intervenção muito importante é o meu olhar. É o meu olhar que transmite empatia, que transmite compreensão. Nessa clínica e na clínica que eu e o Instituto Entrelaços, né, como essa instituição de cuidado acredita, não há o olhar que a gente aprende um pouco na faculdade, a coisa da neutralidade, até porque a neutralidade é um mito. Né? Nós nos afetamos com o cuidado que oferecemos e esse cuidado interrelacional ressoa no outro. A ressonância e a troca é muito importante. Então, eu estou aqui hoje no Instituto, né? Hoje eu atendo crianças e eu retornei por conta dos atendimentos infantis, atendimentos com crianças enlutadas ou que vivem algum processo de adoecimento. Então, a tecnologia não me permitiu entrar, né, com essas crianças, de fato, no processo psicoterapêutico. A quebra foi muito importante. As crianças estão muito ansiosas, então o retorno e a quebra da minha quarentena foi especialmente para o atendimento infantil. E eu acho que
Para os pais foi muito delicado o retorno para cá e toda a transformação que a gente fez para receber. E aí alguns adultos começaram a vir e a gente tem todo hoje um suporte aqui higiênico, de protocolo, para oferecer novamente o suporte emocional presencial. E penso que a tecnologia sempre foi uma ferramenta para a gente que trabalha com emergência. A gente trabalha com muitas empresas Uhum. de óleo e gás, pessoas embarcadas. Então, o atendimento online sempre foi uma realidade. A gente faz atuações também com MSF, né, trabalhadores de emergências que estão no campo. Mas era uma questão não porque tinha que ser, mas porque como agora, né, a gente tem que realizar atendimentos porque não tem como as pessoas saírem. Então, eu não sei, Igor, eu penso que os nossos tempos e a contemporaneidade às vezes traz reflexões e questões estranhas, porque Uhum. alguns pacientes agora têm me dito assim: Érica, acho que eu vou ficar online, porque não tem trânsito, porque é mais prático. E muita da minha intervenção olha, a gente talvez possa fazer uma sessão online ao mês, mas a sua presença é importante. Eu não sei que furo é esse que a tecnologia vai oferecendo também como defesa para as pessoas, Uhum. né? Uhum. Que, né, transmitem uma certa possibilidade de estar perto e não está, né? Ouvir a voz do outro não é a mesma coisa que falar no WhatsApp. Então, acho que a gente tem que pensar essas medidas do que se transforma, mas do que não pode se transformar. Do que a gente tem que continuar de um lugar de sempre, porque o contato humano, que é uma ferramenta importantíssima para as questões de luto, porque tecem as questões de vínculo, não podem se perder. Né? Então, a pandemia transforma coisas muito importantes na nossa sociedade, na nossa comunhão como sociedade, mas outras eu espero que permaneçam, sabe? Assim. E uma delas é esse encontro humano das aulas, né? Eu que dou muita aula, para mim está sendo duríssimo dar aulas Uhum. online, né? Não sei se você sente isso Sim, também, sim, mas a muito difícil. interlocução com os alunos, né? Não tem como, tem alguma coisa que a gente precisa permanecer mesmo. É muito difícil, uma outra forma, até mesmo assim, dando aula, onde eu posso falar mais, até mesmo no meu processo terapêutico, que migrou para o online, é muito difícil não ter, no caso da aula, você não ter o olhar do aluno, que às vezes você percebe que o aluno não está entendendo pelo olhar, pelo Isso. gesto, né? Você consegue perceber, né? Ainda mais com. E não tem isso, né? Porque às vezes, para a conexão não cair, você tem que colocar todo mundo ali sem som, sem áudio, e você começa a falar para uma tela preta, né? Então, enfim, sem ver. É muito difícil, né? Muito difícil mesmo, angustiante, etc. Eu não sei se você viu uma imagem tão bela quanto angustiante, que é de um filho que subiu, escalou o hospital para poder se despedir da sua mãe, né? Também que sofreu com a Covid-19 e acabou falecendo. Nesse processo, queria que você falasse um pouco, talvez, essa imagem, né, que é uma morte que se dá com um desamparo ainda maior, né, interrompida por processos que são impositivos pela doença, imperativos, não se pode, né, ter contato, não se pode estar junto, não se pode, mas isso também não se pode, não há ninguém para segurar a mão, não há ninguém para estar junto, não há ninguém, quer dizer, então isso também, né, é esse despedir-se, que é também o tornar a morte desse ente querido também, por outro lado, estar junto, é se sentir também dando uma condição, uma boa morte, digamos assim, né? Não sei se eu posso dizer assim, você me corrige se eu estiver errado, mas uma condição de a gente não pode dar também, né? Como familiar, né? Por conta do contexto atual. O que você tem visto em relação a isso também, já que você trabalha, né, muito com cuidados paliativos e com essa dimensão
né, desse cuidado paliativo, que envolve também a presença da família, né, muito Claro. fortemente. Acho que vou pegar a sua fala inicial, que eu gostei demais, porque é uma fala que eu uso muito, que é a dor e a beleza. O luto é feito de dor e beleza, porque o luto é a resposta do amor. Assim, e não Sim. é uma fala clichê, eu não sou uma pessoa muito clichê que uso esses termos, mas de fato a gente só se enluta e só apresenta reação de dor profunda por quem a gente ama muito, pelo aquele vínculo que é, pelo vínculo único e insubstituível, pela história que transforma a nossa vida. Se transforma quando chega, transforma radicalmente quando vai embora. E se transforma radicalmente quando vai embora e a gente não pode se despedir, né? Imaginem um buraco que isso transtorna, né? Durante bastante tempo a vida das pessoas. Os cuidados paliativos, mais do que nunca, nesse momento, se tornam uma ferramenta de cuidado preventivo, né? Porque na base dos cuidados paliativos, a Cicely Saunders diz que todo dever do profissional de saúde que exerce o cuidado paliativo é oferecer suporte ao luto, é oferecer suporte à perda, porque parte da história do cuidado é a gente também ajudar esses outros que ficam e a família, né? Como esse sistema que está muito disfuncional, normal, né? É um disfuncional normal que a gente diz, é Uhum. um disfuncional propriamente dito, precisa de atuação, de cuidado, de suporte. E aí a gente faz algo que é muito além do que a gente é treinado a fazer na vida, que é não julgar, que é não olhar para a dor do outro com a nossa lente, que é oferecer a empatia de um lugar, não de como o outro se sente, porque a gente nunca vai saber. A empatia é como eu legitimo e aceito o que o outro sente. Então, se eu preciso escalar um prédio para eu ver a minha mãe morrendo, né, e eu não me boto em risco e os outros em risco, não sei como é que é Uhum. né, o teor daquela história, mas o que me parece é um homem lamentando a perda profunda da sua mãe e encontrando uma forma de dizer adeus a ela. E a gente vai sempre buscar qual a forma possível de dizer adeus, porque a gente vai dizendo adeus no gerúndio no luto, sabe? A gente vai se despedindo, não é só a hora que o Uhum. coração para de bater, a hora que o caixão ou que né, entra no crematório ou desce. Não é, a gente se despede ao longo da vida quando a gente lembra da pessoa e não tem ela para falar e ainda assim a gente fala dentro. Quando a gente escuta música e a gente canta e se emociona. O luto é uma despedida constante. Então, o cuidado paliativo talvez ajude, talvez não, certamente ajuda demais a história do processo de cuidado. Como eu cuidei, como eu estive presente, como eu pude, junto com a equipe médica, pensar a melhor forma e mais digna e que oferecesse sentido, né? Que honrasse a vida dessa pessoa. O luto é feito de honra, é feito do Uhum. legado, né? Então, hoje a gente não pode estar lá no hospital, mas o legado e a história não desapareceram, né? Agora, nossa memória é instrumento também curativo e de refazimento. Os vínculos formados, a história de cuidado da vida com essa pessoa que se foi tem um sentido absoluto. Então, a gente vai ter que resgatar, né? Assim, efetivamente, afetivamente, esses laços formados para poder sobreviver às perdas. Com certeza. Tem um comentário aqui que eu acabei deixando passar, da Lilian. Ela faz um comentário pro lado dos alunos também não tá sido fácil. E aí falando, né, daquele nosso comentário sobre a educação, né, tela por aplicativo, porque continuamos estudando, e por outro perdemos um pouco a interação com os professores e colegas. Enfim, acho que o comentário dela é sobre justamente essa importância da interação. Mas eu vou aproveitar o comentário dela e fazer algumas perguntas em relação a um dos aspectos que você vem investindo e o Instituto também, que é a educação em saúde,
né? E especificamente, que eu acho que é tão importante a educação em saúde de modo global, e se mostra importante também a educação em saúde focada nos processos de perda e de enlutamento, né? Como lidar, como um profissional de saúde pode lidar. Eu tenho visto alguns relatos de muita entrega emocional desses profissionais de saúde, inclusive, e a gente pode ver um processo, qual que são as consequências psíquicas dessa entrega física e emocional desses profissionais que estão na linha de frente no pós-pandemia, né? Mas também de desafios, o que fazer, né? Se dá o telefone para aquela pessoa, liga para o familiar, quer dizer, então, são várias questões que se colocam. Eu queria, antes de fazer as minhas perguntas mais específicas, queria que você falasse um pouco da importância dessa educação em saúde, e especificamente, né, você falou de uma educação continuada, que é muito importante, e especificamente nesses processos de perda, né, do cuidado paliativo na morte, né? Qual que é a importância da educação para os profissionais de saúde nesses contextos? É importantíssima a sua pergunta, né? Eu sou formada há 17 anos e eu não tive uma disciplina na faculdade que abordasse o que eu fui trabalhar em seguida, que me formei exatamente, né? Quer dizer, fui fazer pós-graduação e estudar pela ausência. Eu não estudei numa faculdade ruim, uma faculdade fraca, mas como é difícil falar de morte e luto na graduação para todos os profissionais. E quando a gente não fala, a gente não amplia a competência dos profissionais e também não ajuda com que eles se familiarizem com os seus processos também de perdas e de luto, né? Nós, profissionais, nos enlutamos sim, sentimos sim, reagimos sim. E eu atendo diversos profissionais de saúde, clinicamente falando, são meus pacientes, muitos afetados, muitos angustiados, né? São mortes que geram impotências e cuidados cuidados técnicos, né? Medicamentosos, sem respostas. A Covid e a pandemia trouxe uma outra forma também de estar oferecendo cuidado técnico. Pacientes que não são grupos de risco morrendo na frente deles, né? Pessoas, eu tenho uma paciente que é anestesista, que ela fala, né, no momento da intubação, a sensação que essa pessoa precisa botar o telefone dela pessoal para se despedir da família, só que ela não tem trabalho emocional para fazer isso, ela faz humanamente. E aí, humanamente, quer dizer que a gente é o tempo inteiro humano, mesmo técnico, mas se a gente não tem a técnica que fura um pouco esse humano, a gente colapsa. Porque eu estou usando a minha mão de obra psíquica e subjetiva, né? E aí, assim, é isso, ela fala, eu entubo tremendo. Eu nunca entubei ninguém tremendo, mas eu entubo tremendo porque eu acabei de ver um momento de despedida na minha frente. E eu não sei como eu gerencio essas emoções. Então, é tudo tão diferente. E a gente sabe que as repercussões emocionais provavelmente vão aparecer a médio e longo prazo. Essa competência da educação deveria ser oferecida na nossa formação. E aí, depois a gente ia buscar os nossos caminhos. Médicos, veterinários, pedagogos, né? Eu não estou falando só da psicologia. Não temos esse olhar, né? Com um critério técnico de responsabilidade que o luto e que a morte das pessoas que nós cuidamos vão nos afetar profundamente. Então, acho que esse braço do Entrelaços é com a tentativa de oferecer, né, suporte também acadêmico e emocional, porque a gente fala o tempo inteiro nos nossos cursos que passamos pelos nossos lutos, vivemos os nossos lutos na hora de aprender, né? Porque a gente vai ter que encaixá-los e acomodá-los em algum lugar para eles não se misturarem na hora da nossa intervenção. Então, esse treino, né, ele é necessário demais para quem está no front, atuando com situações limites psíquicas e de vida, né, humana. Acho que dá uma outra live, né, Igor? Porque Sim, é um campo tão exatamente. importante e tão pouco falado e pouco
utilizado assim na academia, né? A academia tem dificuldade de lidar com o tema e aí a nossa formação fica falha, né? Exatamente. Ainda é um tema, é muito curioso que a morte ainda é tabu, né? Falar sobre a Uhum. morte ainda é tabu, inclusive na academia, o lugar em que esses tabus deveriam ser relativizados, né? Uhum. Então, essa é uma temática muito importante de como pensar. Os médicos, como você bem disse, não são preparados no sentido acadêmico, técnico, científico, né? Não estou dizendo emocional. É que, claro, que isso vai criar formas de proteção emocional mesmo, né? Os médicos não são, os enfermeiros não são, os Uhum. nutricionistas não são, que também lidam, alguns nutricionistas também lidam com esse processo também. Os técnicos de enfermagem não são, as cuidadoras também de idosos também não são, né? Quer dizer, então, profissionais de saúde de amplo aspecto, os psicólogos também não. Embora tenham todo, né, um anancel. Tem algumas perguntas em relação a isso, e já estão pedindo para a gente fazer uma outra live. Legal. Uma é a pergunta do Jorge. Ele pergunta sobre o luto com arrependimento pessoal de falhas com quem morreu, né? Estaria um pouco mais. E depois eu faço a outra que pergunta, mas essa questão do luto e a questão do arrependimento de não ter vivido, às vezes ele pode estar colado, né? Não ter vivido, não ter perdoado, não ter pedido perdão, não ter sido perdoado, enfim. É, 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 Queria que você falasse também um pouquinho disso, dessa questão do luto e o arrependimento, como eles podem andar juntos às vezes, né? São variáveis desse processo, né? O luto é vivido processualmente com a história do vínculo. É, como é importante, como é importante, necessário e tecnicamente é essa forma que a gente olha, para entender o luto, a gente tem que entender a formação do laço, a criação desse vínculo, né? O desenvolvimento desse vínculo ao longo da vida. E os estudos, a literatura e a clínica nos mostra, né? Corrobora, a corroboração clínica é muito forte, que lutos que têm ambivalências, né? Relações, desculpa, que têm ambivalências, que têm não resolutividades, que ficam as marcas e as pendências, tendem a ser um pouco mais delicados, né? A gente tem aí uma repercussão muito dolorosa do processo de luto, que é a ruminação. Você fica voltando, né? O e se eu tivesse falado, e se eu tivesse me despedido, que é o que a gente chama de efeito contrafactual do luto, né? A gente fica contra os fatos reverberando e se, e se, e se. Isso tem uma resposta ansiosa muito grande, causando rebaixamento na qualidade de vida, dificultando o processo de integração do luto. Então, veja, tem aí sim uma repercussão emocional, o arrependimento, a culpa, e todo processo de luto tem aí um teor de culpazinho, não aquela culpa que nos captura e nos paralisa, mas tem sempre alguma coisa que a gente gostaria de ter feito, falado, feito, realizado, né, nessa relação. Mas quando a gente está falando de coisas muito pontuais e estruturadas, como alguém que morre, brigado, uma situação que ficou uma pendência muito grande na relação, isso tem que ser olhado com muito cuidado, porque pode complicar o luto, sim. E nisso tem duas perguntas, uma que vai nesse sentido, uma da Diana Leão, se eu estiver falando errado, me corrige, que ela pergunta que a culpa, e acho que você respondeu já um pouco, eu vou juntar com uma outra pergunta, a culpa, ela de alguma maneira está muito presente nas narrativas dos enlutados, né? E eu vou emendar com uma outra pergunta, né, do luto dual, acaba um dia, né? Ou a pessoa sempre viverá o luto ao longo da vida, né? São essas duas perguntas. Tem mais aqui, eu vou fazendo, tá? Só juntei essas que eu acho que elas têm uma proximidade. Sim. Eu não entendi exatamente o que ela quer saber da culpa, né? Ou se a culpa é um componente do processo de luto. É Eu acho que é isso? mais nesse sentido. Acho que é nesse Sim. sentido.
né? Eu fui fazer um curso fora do país e aí eu acho que em 2018, um curso rápido, e a gente até deu um curso essa semana sobre perdas traumáticas e lutos traumáticos, e eu falei isso porque foi exatamente uma adaptação desse curso. E eu escutei, poucas são as falas que são deterministas e determinadas no processo de luto, porque tudo é muito individual e único. Mas nesse curso, né, eu escuto uma fala que tem muito sentido, que um grande teórico, né, um grande pesquisador do processo de luto, que é o Colin Parkes, um inglês muito importante na história dos estudos do luto, diz que em todo o processo de luto existem culpa e raiva. Né? Algum tempero de culpa e raiva a gente vai reagir. Raiva pelo que não foi vivido, pelo plano que não foi cumprido, pela morte, pela vida, pelas circunstâncias, e culpa porque tem sempre aquilo que a gente acha que deveria ter feito e que não fez. É isso, é a intensidade de um e de outro que vai modulando esse processo para o campo da complicação ou de um processo que é mesmo desta forma. Por isso que a hora aguda é tão difícil e dramática para algumas pessoas, porque a suportabilidade do mal-estar, ela precisa existir em alguma instância, né? E aí a questão dessa coisa dual, a gente tem também hoje um modelo de olhar o processo de luto, que é o modelo do processo dual, que nos diz que o luto é vivido de forma oscilatória, né? E oscilando entre restauração, enfrentamentos da vida, a vida que continua e que a gente está nela, mesmo enlutados, e o momento em que a gente está voltado para o processo de luto, para a dor, para o pesar, para o lamento. O luto, ele é dinâmico, ele é flexível, ele está lá e cá, por isso que muitos enlutados se sentem fadigados ao final do dia, por isso que é tão extenuante esse processo, porque a emoção brota quando a gente está almoçando e a gente sente alguém que passa com perfume, porque a gente olha, a gente é furado pela história da relação e da personalização de cada encontro que a gente perde. E uma fala muito importante é que o luto não acaba, o luto não termina. Uma vez enlutados, para sempre enlutados. O que tende a melhorar e precisa é o processo agudo de luto. Se o luto é a resposta do vínculo, se o luto é a resposta de amor e ele não termina, o amor e o vínculo permanecem, mesmo tempos passados, mesmo com mortes traumáticas e dramáticas. Se o vínculo é inegociável para uma relação importantíssima, o luto existe. Então, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, a morte da minha mãe vai ser lembrada, vai ser ritualizada. A morte do meu filho vai ser, o dia da morte do meu filho vai ser um dia que eu me isolo, ou um dia que eu reverencio a passagem dele, né, na minha história de vida. A gente não se esquece de vínculos importantes. E a cada vez que a gente retorna a essas memórias afetivas, a gente se enluta, apresenta reações de luto, que não é feito só de choro e de pesar, é feito de conversas internas, é feito de reverências, né? Quando a gente passa num concurso, quando a gente termina um doutorado ou um mestrado, e a nossa avó tão querida, né, que apostou na gente, a gente em algum momento se emociona e fala, é para você. E ela já morreu há 20 anos, sabe? Então é desse lugar que a gente tem que olhar o processo de luto. Por isso que ele não termina, né? Muito, muito bonita essa sua fala, mas fala da vontade de citar e de falar que o luto tem a ver com amor, né? Né? Fundamentalmente, desse laço e o processo de enlutamento, claro, é preciso superar a fase aguda, como você bem coloca, né? Que pode levar à paralisia, né? Em alguns casos, da vida, das dinâmicas da vida, mas o luto, ele deriva do amor, né? E do laço afetivo, né? Ou, em alguns casos, do desejo de amor, né? Quando as relações são complicadas, né? Então, o desejo de amor
de um amor correspondido por um pai, então, belíssimas palavras, cheias de sentido, como foi dito aqui, né? Belíssimas palavras, acho que toca, assim. E aí Agora, eu queria só pegar, sim. desculpa, Igor, só pegar Não, uma à fala vontade, à vontade. sua, é, que eu escuto muito e que eu acho que esse é o momento, né? As lives são um momento aí de informalidade, mas também de muita educação, né? Da gente poder, Sim, né, estudar e pensar. Você falou, né? Usou um termo que a gente tenta o tempo inteiro não usar quando a gente fala do processo de luto, exatamente para não achar que ele termina, que é a superação. A gente não supera o luto, a gente se adapta ao processo de perda. Porque a ideia da superação fala que ele termina, que a gente tem que superar. Eu não quero superar nunca. Por exemplo, eu falei da avó, né? Porque eu tive uma avó muito especial na minha vida, um laço afetivo importantíssimo. Eu não quero nunca deixar de amar a minha avó, superar o luto por ela. E cada vez que eu passo em frente à casa onde, né, minha infância foi vivida, a cada comida, minha avó era uma grande italiana, então a coisa, né? A minha avó tá ali, e às vezes eu me emociono, e aí às vezes eu converso com ela. Então, é a gente entender que a adaptação é quando a gente consegue, inclusive, acessar a memória, se emocionar e não disfuncionalizar, e não isso. paralisar. Isso é muito importante de marcar, e queria só falar isso, assim, né, da coisa da superação. Não, perfeito isso que você está falando, porque é justamente a pergunta que eu ia fazer. A gente vive numa sociedade de tal busca pela performance, né? De um Uhum. culto à performance, de um excesso que você tem que estar ativo o tempo inteiro, bem o tempo inteiro, que é quase e você fala desde o início, para quem não esteve no início, né? Depois a live vai ficar disponível, né? Não é patologizar o luto, né? Porque fica uma Uhum. sensação de que, então, patologizar, às vezes, farmacologizar o luto, né? Então, vou Isso. tomar remédio, prescreve, não sei o que é o que, não negando que há casos que possam ser necessários, mas Uhum. dizendo que não é para todos os casos, são muito poucos casos que isso realmente Sim. será necessário, porque é uma Isso. necessidade de estar bem, né, de ser feliz, né, de o tempo inteiro estar feliz, que acaba que é muito importante isso que você fala, não é superação, Não né? é. Porque você não quer se superar ou se livrar, porque parece que superar é se livrar de um amor, né? É se livrar de um Tá? laço afetivo que foi importantíssimo, é se adaptar, né, a não ter a presença física, mas a ter suas memórias, ter, no caso da minha avó também, eu lembro muito das comidas, do livro de receitas, né, Sim. que ficou para mim assim, de fazer o bolo que ela fazia, é o momento que eu tô com ela, né? Exatamente. Exatamente. O vínculo é continuado para sempre. E esse é o preço do amor. Né? Uma vez que a gente se vincula do compromisso, do laço afetivo, ele permanece e ele transforma a nossa vida. Né? Não tem como, é isso. O bolo, ele talvez fazendo o bolo você se emocione, mas é o encontro com a sua avó. Né? Sim, Eu costumo dizer que sentir falta é sentir dor, sentir saudade é sentir esse amor, sabe? A saudade emociona de um lugar diferente que a falta. A falta é a ausência do desaparecimento. A saudade é essa presença que está dentro da gente e que a sim, gente vai lá buscar, né? isso. Tem várias perguntas aqui, colocações, muita gente dizendo que está emocionado com a sua fala. E tem uma pergunta que eu deixei passar, que é falando, deixa eu ver, aqui, que era falando sobre da Lilian. Não, não, desculpa, é antes da dela. Falando aqui, achei. Falando sobre a questão do profissional de saúde, o que fazer quando, que é retomando aquela discussão do profissional de saúde, o que fazer quando no processo de despedida, né? Se deve usar o celular, se deve usar o WhatsApp, né, para fazer uma chamada e etc. Como é que você vê isso? É, Não tem uma resposta, eu penso, completamente de receita para isso, né? Assim, para cada história é uma história possível. E mais do que isso, para cada profissional que está atrás de um tablet, de um celular, tem uma história possível de cuidado. Então,
de novo, assim, as despedidas, elas são muito da relação possível. Quando a gente protocola, né, faz o protocolo, que todas as instituições vão ligar o FaceTime, estão com o tablet na mão, antes disso a gente tem que saber se os profissionais estão treinados minimamente com os seus afetos, com os seus lutos, com as suas histórias para fazer isso. Porque esse profissional vai desligar o tablet e tem o paciente do lado para ele ver. Uhum. E aí ele engole a emoção. E aí ele engole a emoção. E no final do dia, esse profissional, ele está talvez, né, exaurido de uma forma absurda. E a gente sabe que, como a saúde no nosso país não é tão valorizada, esse profissional às vezes tem um outro plantão para dar. Sim. Onde é que ele vai botando tudo isso? Me preocupa demais essa história das despedidas sem um treinamento de competência, de suportabilidade emocional para aqueles que estão gerenciando as emoções muito agudas da pandemia. Despedidas são importantíssimas, mas elas não são coletivamente iguais, né? Então, a cada história de despedida é uma história afetiva para quem se despede e para quem está ali de espectador, né? Exatamente. Então, o cuidado com isso é muito importante. Isso que você coloca é muito, muito importante. Eu fiquei pensando, né, desliga o tablet, mas o profissional também não desliga suas emoções, Isso, né? isso. Porque ele vai ter que ir para outro atendimento, etc. E aquilo pode despertar, aquela despedida despertar memórias, né? Acionar memórias, né? Enfim, que pode ser um processo doloroso. Porque realmente essa questão da educação e do treinamento é muito importante. Tem várias perguntas aqui. Eu vou fazer, gente, só mais uma, tá? Porque a gente já está chegando no final da live e eu não quero de maneira nenhuma perder essa live. E o Instagram, uma limitação do Instagram, né? Ele, se não some, não consigo salvar aqui, então não, que eu vou fazer só essa que é do Reflexões Saber Viver, que faz uma pergunta assim: na psicologia, como poderemos ajudar num luto complicado? Há alguma técnica? Teria algumas sugestões? E aí eu diria, eu também, e aí emendando a minha última pergunta, né, da questão dos cursos do Instituto Entre Laços, dá também algumas referências bibliográficas que você queira citar, né? Enfim, complementando essa pergunta. Então, assim, porque eu sei que a gente só tem acho que 3 minutinhos aí, eu convido todos a irem até o site, os cursos estão lá, a gente tem indicações de livros infantis, referências, filmes, então www.institutoentrelacos.com. As referências estão lá. E é um desafio enorme responder sobre luto complicado rapidamente. O luto complicado é o processo de luto que desviou do seu curso esperado e causou um processo grave de adoecimento pelo processo de luto, né? É um espaço dentro da teoria do luto de muito estudo, de muito polêmico, assim, com muitas questões. Então, não dá para a gente responder, mas uma vez identificado o luto complicado, ele precisa ser tratado quanto antes, e aí sim é o campo do especialista, né? Assim, tem diversos materiais, referências, mas é um campo de estudo muito particular dentro do processo de luto, né? Então, eu não consigo responder rapidamente e indicar um livro pontual, porque no Brasil a gente não tem nenhuma literatura que fale sobre especificamente luto complicado. Então, fica também nesse ponto a dimensão da necessidade do avanço, né? Tanto, se quiser complementar, fica à vontade, a gente tem um tempinho ainda. Do avanço de estudos, né? Eu acho que é isso, assim, a gente aqui no Entre Laços se dedica muito ao estudo do luto complicado, porque muitos casos que chegam são gravíssimos, e gravíssimos pela questão social, muitas vezes, e pela cronificação. Porque a gente acha que o luto é feito dessa dor para sempre na vida e da disfuncionalidade. Então as pessoas suportam coisas assim muito dramáticas e com vidas muito sofridas. É muito delicado. A gente hoje começa um curso, a gente vai fazer todos os cursos de verão da Columbia University, que tem um único laboratório de luto complicado
no mundo, né? A gente já foi para lá, a gente já fez os nossos estudos presenciais e hoje inicia o curso de verão que eu e Cecília vamos fazer para poder estudar. A gente é um estudo que não para, porque é esse braço muito específico da atuação com o processo de luto. Queria te agradecer, Igor, Eu assim, quero, pela oportunidade. eu que quero agradecer muitíssimo a oportunidade, dar os parabéns a você, e a Cecília pelo trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo. Acho muitíssimo importante. Obrigado pelas reflexões que abrilhantaram a nossa manhã, de todos que estão aqui. Muitíssimo obrigado pelas reflexões. Acho que para todos que estão aqui fica o contato, né, do Instituto Entre Laços para cursos, o atendimento, para, enfim, atividades, para se aprofundar, para quem for da área da psicologia ou que tiver interesse, profissionais de saúde que também tem interesse em se aprofundar no estudo do luto. Então, eu tenho a dizer muitíssimo obrigado. A live vai ficar disponível daqui a pouquinho no IGTV da Memória da Eletricidade e até o final do dia no canal do Instagram da Memória da Eletricidade. Gostaria de agradecer mais uma vez, Érica, muitíssimo obrigado mesmo por ter Obrigada. compartilhado com a gente seu conhecimento, sua experiência. Super obrigado, foi um prazer. Estou aqui disponível sempre. Bom dia e bom final de semana, né? É isso. Bom dia e bom final de semana a todos e a todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.